Fala investidores, beleza? Qual ETF é melhor? Eu recebi essas perguntas aqui, então vou responder essas dúvidas de vocês e por que eu tenho aqui o ETF IVVB11, mas eu estou investindo lá fora em dólar também, que são ativos que basicamente replicam o mesmo índice, porém um está em reais e o outro está em dólar e paga dividendos. Let's go! Como a maioria de vocês aqui já sabem, eu comecei a investir em dólar, já recebi o meu primeiro dividendo em dólar. Próximo mês vou receber também o segundo mês. Se você quiser saber qual ativo eu estou investindo, assista esse vídeo aqui. Hoje eu vou fazer uma comparação aqui sobre dois ativos que eu tenho. Olha só, eu tenho um ETF aqui, IVVB11. Ele replica o índice S&P 500, porém estou investindo nele aqui através de reais. E aí muita gente me perguntou por que eu tenho o IVVB11 aqui na minha carteira e também estou investindo lá fora. Tem uma história aí, vou explicar o porquê e também falar os benefícios de se investir diretamente em dólar. E observando aqui, como vocês podem ver, eu tenho 8 unidades do IVVB11, eu tenho um total aqui de R$ 1.831 investido nele, e o meu custo médio aqui ó, é 225 e agora está valendo R$ 228. Ou seja, eu estou tendo aqui uma valorização. Porém, se a gente descer aqui, vocês podem observar que é um ETF que ele não paga dividendo. E aí, respondendo a primeira pergunta, por que eu tenho ele na minha carteira? Quando eu comecei a investir lá em 2021, eu não conhecia muito sobre como acessar os ativos lá de fora, porém eu já tinha uma noção de que diversificar a minha carteira em outra moeda era interessante para eu proteger o meu patrimônio. Porém a forma como eu conhecia naquela época era justamente o IVVB11. Então eu comecei a investir nele aqui diretamente em reais, porém eu continuei estudando e percebi que eu estava pagando dupla taxação comprando o IVVB11. Funciona assim, o IVVB11 ele é um fundo que investe no IVV, que é também um ETF lá fora. Porém, nós estamos pagando dupla taxação aqui, porque existe a taxa do IVV lá fora e aí também vai existir a taxa do IVVB11 aqui também. Ou seja, a melhor forma da gente evitar essa taxa aqui do IVV é investindo direto lá no fundo lá fora. Que no meu caso eu fiz exatamente isso, eu investi direto lá no VOO e obviamente a principal vantagem aqui é que eu estou investindo diretamente em dólar, além de eu receber dividendo com esse ETF, eu estou verdadeiramente diversificando meu patrimônio em outra moeda. Eu não estou preso aqui apenas no risco país. Se caso acontecer alguma coisa aqui no Brasil, no nosso país, bate na madeira, eu vou ter o meu patrimônio lá fora em dólar. Então eu só tenho esse IVVB11 aqui na minha carteira hoje, porque justamente eu tinha comprado lá no passado, mantive em carteira, porque como vocês sabem, eu não sou de vender ativos. Na época que eu comprei ele começou a cair, e aí como estava negativo eu preferi não vender, agora ele está com uma valorização, até posso vender esse ativo aqui para investir diretamente lá em dólar, talvez eu faça isso, mas não vai ser nesse vídeo aqui, talvez lá no vídeo rumo ao 100 mil a gente faça essa movimentação, mas eu quero mostrar aqui uma coisa interessante para vocês. Olha só, indo aqui no Investidor 10, a gente consegue ver o IVV, que é o ETF lá de fora mesmo, diretamente em dólar, e a gente consegue ver uma comparação aqui dele contra o IVVB11. Olha só o gráfico aqui, a gente pode observar, nessa linha vermelha aqui é o IVV e nessa outra aqui verde é o IVVB11. Vocês podem ver aqui que a diferença é mínima, pois eles replicam o mesmo índice. E esse gráfico aqui a gente está olhando em 5 anos, mas se nós olharmos aqui em 10 anos, olha só o gap que acontece, olha só a diferença de um para o outro. Enquanto o IVVB11 aqui teve uma valorização de 444%, o IVV, que é o índice lá de fora mesmo, teve a valorização aqui de 682. Dá para ver aqui uma valorização consideravelmente alta. E ainda tem dois detalhes nessa história. O IVVB11 ele está em reais, já o IVV está diretamente em dólar e também paga dividendos, que é o VOO que eu tenho na minha carteira. Aliás, vou mostrar para vocês aqui o quanto eu tenho na data de hoje. Eu acesso esses ETFs aqui e invisto através da Nomad. Se vocês quiserem investir também, tem o meu código aqui, Aprenda20. Quando você fizer o cadastro, você coloca o meu código Aprenda20, você vai ganhar um cashback de 2% até o máximo de $20 na sua primeira remessa lá dentro de um período de 15 dias. O link vai estar aqui na descrição, basta você acessar e colocar o meu código Aprenda20 que você consegue esse benefício. Mas olha só na minha conta aqui. Atualmente o meu patrimônio aqui, olha só, é $1.077. Se a gente clicar nele, dá para ver os dois ETFs que eu tenho na minha carteira. O primeiro aqui é o VOO, vocês podem ver que ele está subindo aqui $19. E também tenho o QQQ, eu já expliquei sobre esses dois ativos nesse vídeo aqui. Eu estou aqui com uma valorização de $14 nele também. E os dois pagam dividendos, diferente do IVVB11 que ele não paga dividendo na nossa conta. Clicando aqui no VOO, dá para ver que ele está caindo aqui hoje 0,14% e eu já recebi dividendo dele. Voltando aqui e clicando no QQQ,
a gente pode observar que ele também está caindo hoje 0,27%, bem pouco, e no próximo mês aqui eu já vou receber dividendo desse também, que é o QQQ. Ou seja, eu tenho dois ETFs na minha carteira aqui que pagam dividendos em dólar, e também a principal vantagem que eu considero aqui, que eu estou exposto em dólar e não apenas em reais como o IVVB11. Fala galera, tô aqui na edição e vim responder algumas perguntas porque quando eu estava gravando o vídeo, o áudio bugou e eu não consegui responder. Então, respondendo a pergunta aqui de vocês, o Marcos aqui perguntou: dúvida de iniciante, preciso de 370 dólares para comprar uma cota, ou seja, o investimento mínimo é de 370 dólares? Ele está se referindo lá ao ETF VOO. E não, você consegue investir nele a partir de $1, você já consegue fazer uma compra lá. Porque lá nos Estados Unidos a gente consegue comprar frações das ações. Um percentual bem pequenininho a gente já consegue comprar. Ou seja, com R$1, na verdade $1, você já consegue participar desse ETF aqui e comprar ele. E outra dúvida aqui também foi do Inox. Ele perguntou: aqui no app da Nuinvest não tem um ETF QQQ. E sim, de fato não tem, porque o ETF QQQ, ele é lá de fora dos Estados Unidos, então a gente só consegue acessar ele através de uma corretora lá de fora. Pode ser Evni, pode ser o Inter, ou também a Nomad, que é a que eu invisto. Então, infelizmente, pela Nubank, a gente não consegue acessar esse ETF aqui somente lá pelas corretoras lá de fora. Justamente por ser um ETF diretamente em dólar. Aqui o que a gente consegue acessar são os ETFs lá fora, como eu já expliquei, porém a gente acessa eles através do real. Respondendo outra dúvida aqui também, o Nael perguntou: alguém poderia me tirar uma dúvida? ETF brasileiro paga dividendo? Como eu já expliquei anteriormente, mas eu não cobri tanto o assunto, o ETF IVVB11, ele paga dividendo, porém esse dividendo não cai na nossa conta, ele cai diretamente na cota ETF IVVB11, então o dinheiro não vai pra gente, ele vai direto pra cota, porém como eu já mencionei, é em reais, então não faz tanto sentido se a gente quiser realmente proteger o nosso patrimônio em outra moeda, para não ficar aqui apenas no risco Brasil real. O Leonardo também perguntou qual é a diferença em investir no ETF IVVB11 pela Nuinvest e o da Nomad, já que os dois espelham o mesmo índice, que é o S&P 500. E de fato, os dois espelham o mesmo índice, porém, como eu já mostrei lá no gráfico no Investidor 10, no longo prazo a gente consegue sim uma valorização maior, uma rentabilidade maior, e também o principal vantagem é que a gente está lastreado em dólar, não mais só no real. E também lá fora a gente recebe o nosso dividendo em dólar, a gente pode fazer o que quiser, sacar ele, reinvestir no mesmo índice ou investir em outra empresa, nós ficamos livres para fazer o que a gente quiser. Então o fato de eu ter aqui na minha carteira o IVVB11 de ETF ainda não tem nenhum motivo específico, é só porque no começo eu estava investindo diretamente no IVVB11, por não ter tanto conhecimento, não tinha minha conta na Nomad ainda, então ficou aqui, acabou valorizando. O meu preço médio é 225 e agora tá 228. E aí, em algum momento eu vou pegar esse valor aqui que eu tenho em reais, vou vender esses meus ETFs aqui em reais e comprar lá diretamente em dólar, para poder proteger o meu patrimônio em outra moeda. E olha só, aproveitando o vídeo aqui, na data de hoje eu tenho R$27 na minha carteira, eu vou aproveitar aqui e fazer uma compra de uma ação, que é a Itaúsa, ela tá caindo. Olha só, meu custo médio é 8,36 e agora ele está 8,17. Vou comprar com esse valorzinho que sobrou aqui na minha conta. E uma coisa que muita gente não sabe, na hora de comprar aqui na Nubank, a gente pode colocar o melhor preço, que vai ser o menor valor que está sendo negociado no momento, ou a gente pode colocar aqui um valor que a gente desejar. Eu vou colocar aqui uma oferta de 8,15 para ver se cai a cota e eu compro. Eu tenho R$27 na conta, então vou colocar aqui duas cotas, tá dando 16, 3 dá 24, 4 ações dá 32, não consigo, então vou voltar aqui, 24. Olha só aqui, ficou em aberto quantidade de 3 ações ao valor que eu coloquei lá de 8,15. Então é isso, o motivo de eu ter os dois aqui não é nada em específico. Na verdade, eu prefiro vender esse IVVB11 e comprar lá fora diretamente em dólar, para justamente também evitar essa dupla taxação lá de fora e aqui também. E aí, se você quiser investir lá fora também, fica à vontade para colocar o meu código APRENDA20 e vamos junto nessa, criando a nossa escadinha de dividendo. Se curtiu o vídeo de verdade mesmo, deixa o seu like aí, sua avaliação é muito importante. E é isso aí, vamos continuar estudando, continuar investindo até nossa liberdade financeira, beleza? Tamo junto demais!